Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre a reforma tributária que está em discussão no Congresso. Você sabia que, segundo dados do Banco Mundial, as empresas brasileiras gastam em média 2.000 horas por ano para conseguir estar em dia com as obrigações tributárias? É muita coisa, né? Sobre esse assunto, vamos conversar com o contabilista Geraldo Sapateiro, ele que é membro do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Paraná e até recentemente, ocupou a presidência do Sindicato dos Contabilistas de Londrina. Geraldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Eu que agradeço, Diego. Como eu disse aqui na introdução, é muita carga tributária e é um assunto muito complexo. Vamos tentar explicar para os nossos telespectadores, né, Geraldo, o que está em discussão. São 3 projetos de reforma tributária que estão tramitando. Tem uma PEC 45 do deputado Baleia Rossi que tramita na Câmara, tem a PEC 110 do ex-deputado Luiz Carlos Rauli no Senado e tem a proposta do governo. Exato. Hoje nós temos essas 3 propostas aí, 2 em encaminhamento, já num estágio mais avançado, né? A mais avançada é a PEC 110 do Rauli, né? Que está bem avançada, mas eu não vejo muita possibilidade dela ser aprovada aí nos finalmente, né? Tem a do Baleia Rossi, a PEC 45, e tem aí para entrar uma proposta do governo, né? As 3 basicamente pegam os mesmos pontos, né? Tenta simplificar a tributação e com a unificação de alguns tributos em novos tributos, né? Agora, por que você diz que a PEC 110 do ex-deputado Luiz Carlos Rauli não deve ser aprovada? A maior chance é essa PEC do deputado Baleia Rossi que tramita na Câmara, Geraldo. Não, eu acho que a mais provável que vai ser aprovada vai ser a que vem do governo. Ah, do governo. A proposta do governo. Eu acho que é a que vem do governo que vai ultrapassar essas duas aí pela questão política do governo, né? Ela vai vir do governo, né? E vai ter uma possibilidade talvez maior de aprovação. Talvez juntar as 3 aí para tirar uma nova, não sei, mas eu acredito que a do governo, quando entrar, ela vai entrar com prioridade. Agora, apesar de todas as propostas terem em comum a redução de impostos, a simplificação da carga tributária, a gente consegue apontar qual seria mais interessante para o consumidor, para o contribuinte, aliás? A que está mais discutida e que unifica mais tributos é a do Rauli, né? A do Rauli, ele faz uma junção de vários tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, no Imposto sobre Bens e Serviços, né? As outras são menos tributos, né? A que tem mais tributo é a do Rauli. E a do Rauli é uma PEC, é um projeto que ele já foi amplamente discutido, né? O Rauli, nós tivemos aqui em Londrina em alguns debates, ele fez vários debates já disso aí, então é um assunto que está mais debatido. Eu acho que, por coerência, é a que deveria ser aprovada. Essa é uma que está no Senado. Agora, a do governo vem com uma bomba aí, que é a volta da CPMF. O governo não diz isso claramente, mas o mercado já está preparado para a retomada desse imposto, né? Exato. E a do governo, ela traz um ponto que a do Rauli não contempla, que é a contribuição patronal da Previdência, né? Na proposta do governo, então, eles tirariam a contribuição de 20% da empresa sobre a folha de salários em troca da nova CPMF. Né? Então, é um ponto que o Rauli não toca nisso aí, que é a contribuição previdenciária, né? Agora, para que o nosso telespectador possa ter uma noção, porque você disse, né, que a do Rauli simplifica mais os impostos, e eu queria que você falasse um ponto importante da proposta, das 3 propostas, o que deve ser feito, no que deve ser direcionado para que ela realmente tenha eficácia e que essa promessa de simplificação de carga tributária se cumpra na prática, Geraldo? O que é preciso ser feito para a reforma realmente ser boa, independente de qual seja ela? Exato, você veja bem, é simplificar, né? Nós temos vários tributos que a base de cálculo é a mesma, né? Você pegar a base de cálculo do PIS é o faturamento, COFINS é o faturamento, ISS é o faturamento, ICMS é o faturamento. São todas com a mesma base de cálculo, com algumas exclusões, algumas adições, mas a base é a mesma, né? E a questão do ICMS, que é primordial, né? Nós temos 27 legislações de ICMS. Cada estado é diferente do outro. Então, você veja a dificuldade para nós, profissionais de contabilidade, quando a gente tem que... O cliente faz uma venda, vamos dizer aqui, lá para o Pará. Você tem
tem que ir lá estudar a legislação de lá para ver, pode ser totalmente diferente da do Paraná. Então, com o projeto Raul e os outros, o ICMS passaria a ser nacional, ele estaria dentro do IBS. Então, quer dizer, a regra seria a mesma para todos. Ou seja, nesse caso, nesse exemplo que você citou, isso está previsto nessas 3 propostas. Nas 3 propostas, né? Nas 3 propostas contempla a unificação do ICMS e também do ISS, que muitas vezes as prefeituras têm algumas disparidades de uma para outra, também estaria incluído no mesmo. Né? Isso beneficiaria diretamente também o contribuinte, não só quem é profissional de determinada área, mas também o contribuinte em geral. O contribuinte em geral, e cai esse tempo que você colocou no início aí, das 2.000 horas por ano, para a gente cumprir obrigações com o fisco. Né? Então, se você tem um imposto só sobre a mesma base de cálculo, quanto facilitou? Né? Não vai informação para o Estado, não vai para a Prefeitura, vai para um lugar só. E lá naquele lugar, na Receita Federal, vamos dizer assim, eles partilham a informação com os entes públicos que eles precisarem. A Receita pega a informação, passa para o Estado, passa para o município e pronto. Eu não preciso dar 3 informações. Né? Sim. Aliás, essa burocracia também é um problema. Um outro dado que nós temos aqui é que são mais de 90 tributos no sistema tributário atual nacional, 5 mil leis e 46 mil artigos. Quando se fala que o Brasil é um dos países onde a carga tributária é que mais pesa para o contribuinte, isso não é um exagero, Geraldo? Não, não é exagero, não é exagero. Ela está aí no dia a dia das empresas, do empresário, né? Eles batem na nossa mesa lá, né? E você vê que tanto que não é exagero, é só você pegar a inadimplência que tem de tributos, né? Nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, que você vê que muita gente não aguenta mais pagar essa carga tributária que nós temos. Né? Por isso a importância da aprovação da reforma. Né? Nós estamos conversando com o contabilista Geraldo Sapateiro, ele que é membro do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e foi até recentemente presidente do Sindicato dos Contabilistas aqui de Londrina. Vamos fazer um intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Folha Entrevista desta semana, recebendo o contabilista Geraldo Sapateiro, que é membro do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e também foi presidente até recentemente do Sindicato dos Contabilistas de Londrina. Geraldo, a proposta do governo, inclusive até foi tema de matérias, reportagens da Folha de Londrina na última semana. O governo federal não admite de forma clara, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, já confirmou para o empresariado, para o mercado, o retorno, sim, da CPMF. Qual é a vantagem e a desvantagem na retomada desse tributo aí, Geraldo? Se a CPMF, aí, a nova CPMF, eu esqueci agora o nome que eles estão tratando ela aí, ela realmente vir para substituir alguns tributos, né? Ela é uma contribuição que é muito fácil de ser arrecadada, né? E ela não permite sonegação. Né? O dinheiro entrou no banco, tributa. Saiu do banco, tributa. E vai fazendo aquele giro, né? Então é um tributo de fácil arrecadação e que não depende de ninguém, não depende do contador, não depende do empresário, não depende de ninguém para ser arrecadado. Ele não precisa nenhuma informação, não precisa nada, é só o banco calcular lá o 0,40 que estão falando aí sobre as movimentações e repassar para o governo, né? Então é muito simples de administrar e de conferir. Né? Agora, então, em termos de arrecadação, é interessante para o governo. Vamos lembrar que durante a eleição, o então candidato Jair Bolsonaro dizia que não ia voltar com a CPMF, porque foi um assunto, inclusive, debatido entre os presidenciáveis. Agora, para o contribuinte, isso é ruim. Para o contribuinte é ruim, né? Porque nessa projeção que eles estão fazendo aí de 0,40, vai haver um aumento da carga tributária para o contribuinte. Agora, para o nosso telespectador entender, o que significa, então, essa taxação de 0,40 automaticamente, assim, Geraldo? O 0,40, dentro do que estão provando, é a CPMF antiga, né? Que vigorou, eu não lembro o ano, que era o 0,38, ela era só sobre o que você sacava do banco. Quando você fazia um pagamento, você tinha 0,38. Nessa proposta nova, você tem 0,38 sobre o saque e 0,40, desculpa, né? E 0,40 sobre o depósito. Então vamos pensar que você passa ali no banco agora, saca 10 mil reais. Pagou 0,40.
Aí você fala, pô, eu não precisava desses 10 mil reais, vou lá depositar de volta. Deposito de volta, pagou mais 0,40. Quer dizer, e são as movimentações mais comuns, né, que nós fazemos no dia a dia. Né? Isso eu citei o saque ou o depósito, mas é o que vai ocorrer. Então você só vai poder sacar dinheiro do banco quando de fato, né, você vai precisar, vai gastar ele para fazer um pagamento e não para redepositar. Né? Agora, você acha, quando você disse no primeiro bloco que você entende que a proposta do governo é que deve ser aprovada por conta da inclusão da CPMF, porque é a única das três que prevê a retomada desse imposto, né? É a única que prevê, mas acho que é o ponto que dificulta a aprovação dela. Né? Porque, como você falou, havia a promessa do candidato e também do Paulo Guedes, que era pré-candidato a ministro. O posto Ipiranga? Que não teria CPMF. Agora vem com uma aprovação de CPMF, o Rodrigo Maia já falou que a CPMF é difícil passar no Congresso. Né? Então, porque tem uma rejeição da população. É a rejeição, né? Muito grande por conta disso. Né? Quem não é tributado hoje, passa a ser tributado, porque o dinheiro em espécie, moeda, é uma mercadoria que está cada vez mais rara. Hoje os pagamentos são eletrônicos. É via cartão de crédito, é via débito, é via transferência, não tem mais aquele pagamento, eu vou ali no banco, vou sacar 10 mil e vou sair pagando minhas contas. Pouca gente faz isso, né? Eu, se contar o que eu deposito na minha conta e o que eu saco, é quase nada. Minha conta entra todo o dinheiro por cobrança, por crédito, e sai por pagamento e transferência. Então, vou ser tributado 2 vezes no meu faturamento. Que é o tal do dinheiro de plástico, que hoje todo mundo usa mais, né? É o futuro, né? Agora, tem muitos comerciantes ainda, muitos não, mas ainda há comerciantes que resistem em adotar a questão do cartão, né? Seja de débito ou de crédito. Por que isso? Não, tem gente que tem medo de fazer pagamento em caixa eletrônica. Eu tenho amigos que não consigo convencer que ele pode pagar num caixa eletrônico porque ele tem segurança. Ele prefere ir na boca do caixa, esperar a fila e fazer o pagamento. A resistência, ela existe em tudo que quer mudar, tem resistência, né, Diego? Infelizmente, tudo que a gente vê de mudança aí, com a tecnologia, com as coisas, sempre tem uma resistência, sempre tem aquele que é contrário até o último momento. Né? Talvez nem por algum motivo específico, resiste por resistir. Agora, independente de qual reforma vai ser aprovada, é indiscutível, como eu disse, né, durante o programa aqui, que é imprescindível a aprovação também dessa reforma tributária, né? Imprescindível. Aliás, muita gente achava que tinha que ser uma das primeiras reformas a ser aprovada. Né? Eu acho que a ordem tinha que ser até contrária, né? Tinha que ser a reforma política, a reforma tributária e depois a da Previdência. Começamos pela Previdência, mas de qualquer forma a tributária é importante, né? A tributária é extremamente importante, né? A previdenciária por si só, ela não vai trazer grandes reflexos imediatos, né? Porque quem já está no sistema tem uma regra de transição da regra antiga. Então, essa regra nova só vale para quem ingressa no sistema a partir de agora. Então, quando que ela vai trazer efeitos? Lá na frente. E ela pode ser mudada também, né? Que é a grande questão do Brasil, né? A gente faz uma reforma e depois reforma a reforma, né? E a tributária é extremamente necessária, né? Simplificar, menos obrigação acessória, né? Diminuir a carga tributária, porque se você diminuir a carga tributária, vai entrar mais contribuintes nessa reforma e no final vai ficar do mesmo tamanho. Agora, Geraldo, para a gente encerrar esse tema, o Folha Entrevista desta semana, aquela legislação que tornou obrigatório o contribuinte e o consumidor ser informado de quanto ele está pagando de imposto naquele produto que ele está consumindo ou comprando, isso fez algum efeito? Foi importante? Mudou? Eu penso que não, né? Eu sei, né, porque eu sou contador, a gente sabe o que a gente paga muitas vezes, né? Mas eu vejo muito pouca gente olhando aquela observação. É mais uma curiosidade, e claro que essas informações devem ter, né, para você saber o que você paga de fato, né? Mas eu não vi grande mudança, não. Quer dizer, o consumidor não quer só ser informado quanto ele está pagando, o que ele quer mesmo é pagar menos, né? Às vezes você vai que o tributo seja menor, ele né? já está incluso no preço que ele vai pagar ali, né? Então, para ele não faz muita diferença ele saber, vamos supor, quanto que eu paguei aqui no pacote de arroz, quanto que eu paguei no arroz e quanto que eu paguei de tributos. É claro que devia ter essa noção exata para a gente poder até cobrar. Exatamente. Né? Cobrar do governo aí para a gente ver o quanto que a gente paga de tributos
e quanto que a gente recebe em troca, né? É muito pouco. O que a gente recebe de volta, né? Muito pouco. Essa conta está negativa para o contribuinte, sem dúvida nenhuma. Eu conversei com o Geraldo Sapateiro, ele que é contabilista, membro do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, foi presidente do Sindicato dos Contabilistas também aqui de Londrina. Geraldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Fala Entrevista. Eu que agradeço, e a classe contábil aí pode ter certeza que está ansiosa por essas mudanças aí para facilitar a nossa vida. Tá certo. Muito obrigado. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá!